Bom dia, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, agradecer à presidente Laura por a deferência especial. Não sou mestre não, viu, Laura? Só sou um médico curioso e com vontade de resolver os problemas de saúde pública do nosso país, mas, de qualquer maneira, muito obrigado, você é muito querida. Agradecer também e parabenizar os deputados que propuseram esse dia de homenagens, porque realmente é um assunto que a gente, às vezes, esquece que ele existe e não dá o devido valor. Aprendi isso com muito tempo de prática, de vida, de sofrimento, como foi dito pelo colega anterior aqui, que é médico e sabe que a obesidade, além de ser uma doença, é uma doença estigmatizante, é uma doença crônica e, como tal, deve ser tratada. Doenças crônicas faz tratamento contínuo. Existem várias formas e várias coisas que se deve fazer e vários mecanismos para se tratar a obesidade. E nós não podemos abandonar nenhum deles, não achar que um é melhor que o outro, porque os tratamentos, naturalmente, são individualizados. Não é para esse serve isso, então serve para todo mundo. Esse acompanhamento deve e precisa ser feito por uma equipe médica, sem dúvida nenhuma, e também por uma equipe multiprofissional, não que chegue ao ponto de um restringir a ação do outro, mas de maneira coordenada trabalharem juntos para que se obtenha um resultado adequado. A cirurgia bariátrica veio à medicina no início como uma coisa de risco, mas se tornou uma grande ferramenta, é verdade, não podemos dizer de maneira nenhuma, e para determinado tipo de paciente, essa ferramenta ainda é a mais eficaz. Entretanto, eu venho aqui para falar especificamente de uma mudança de paradigma, de uma mudança que pode fazer a diferença para os nossos pacientes, para os brasileiros e para a saúde pública brasileira. Eu venho aqui falar com vocês do principal adjuvante hoje, na rua, na boca do povo, na necessidade, que é o uso das famosas canetinhas, que eu vou me permitir não chamar de canetinha, eu vou chamar de tirzepatida, o medicamento pelo qual eu proponho a quebra da patente do Mounjaro. É uma proposta minha que está nessa casa, que já foi aprovada a urgência, exatamente porque, em casos específicos, acompanhados por médicos, esse é um tratamento muito adequado também e vai fazer a diferença. Ser gordo não é opção. Ser gordo é doença, ser obeso é doença. O sobrepeso pode levar a alterações importantes da saúde. E todos já citaram, e a gente cita só para reiterar, diabetes, hipertensão arterial, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, apneia do sono, e temos uma centena de outras coisas, sobrepesos articulares. Eu sou ortopedista e acompanho isso. As pessoas com maior peso têm mais desgastes articulares e são submetidas a cirurgias ortopédicas caríssimas, exatamente porque durante a sua vida se sobrecarregaram. Alterações psicológicas importantes que levam, inclusive, a tratamento prolongado de psicoterapia e até, às vezes, com medicamento na área psiquiátrica. Além disso, os problemas vasculares são intensos e causadores, na maioria das vezes, de doenças muito graves, como cegueira no caso da retinopatia diabética, amputação de membros nas vasculopatias, nas neuropatias periféricas. A obesidade é a causa principal dessas doenças, desses desconfortos, dessas comorbidades. E a gente, para falar de saúde pública, e sentado aqui nas cadeiras dessa Câmara dos Deputados, nós não podemos nos omitir e colocar essa questão em discussão de maneira séria, de maneira pontual, sim, mas de maneira séria e constante. E mais uma vez parabenizo as pessoas que aqui trouxeram esse tema hoje, no Dia Nacional, se eu não me engano, nacional da obesidade. Estamos aqui com uma proposta, e essa proposta só não vai ser executada exatamente porque os nossos governos são governos que se submetem a regras que o país de segunda linha, como o nosso, não adianta falar que é de primeira, não deveriam se submeter. Trazer para a gente a obrigação de esperar 20 anos para que a gente possa usar a tirzepatida num preço um pouco menor, enganar o povo agora dizendo que estão liberados as canetinhas,
de Wegovy, de Ozempic, e que a mesma coisa não é. Mesma coisa é axila e sovaco. Isso é conversa para boi dormir. Nós precisamos de ter um governo que entenda que essa mudança é uma mudança de saúde pública, um governo que não seja covarde, um governo que tenha condição e enfrente essas lutas. São lutas para a população brasileira, que se não fossem só sociais, que se não fossem só para reduzir os problemas de saúde, também são redução financeira, de custo. As pessoas, às vezes, e aqui a Laura citou bem, existem e existirão sempre as famosas canetinhas falsas, mas existem canetinhas vindo de outros países e feitas em excelentes laboratórios que dão um resultado certo sim, mas que não respeitam, não abaixam a cabeça para determinado tipo de conduta patente. O Brasil tem se feito um país de submisso. Nós começamos a chamar as nossas ações de angústia, de ansiedade para evoluir, para melhorar, para atender a nossa população, de pirataria. É um nome bonito, estigmatizante, e que deixa todas as pessoas que estão envolvidas no processo como bandidos. Na verdade, eu quero aqui dizer para os senhores que ficar gordo não é fácil, ser gordo não é fácil, e não é porque as pessoas querem, e elas não ficam gordas porque querem por falta de vergonha. E muitas vezes eu próprio pensei isso no passado, porque não tinha vivido isso no meu dia a dia, no meu cotidiano, com as pessoas com as quais eu convivo. Hoje eu tenho certeza absoluta, e não só pela experiência em mim, pela experiência em várias pessoas que conheço, pela experiência e pelos estudos mundiais que a gente lê. A tirzepatida ainda é um passo que a gente tem que esperar 20 anos. Agora imagine, esse mesmo laboratório que fez o Mounjaro já tem uma droga nova que já avança em relação à tirzepatida, que é a retatrutida, que daqui a pouco está aqui no mercado. Eu não estou falando de retatrutida, não quero quebrar patente de retatrutida, eu quero do Mounjaro, porque é o passo que eu conheço, que já está testado, já está oferecido à sociedade. Então nós temos que entender que esse é um momento importante. O nosso Ministério da Saúde tem que tomar essa decisão, não precisa de ter medo dos laboratórios. O nosso laboratório que hoje faz o Wegovy, ele poderá fazer o Mounjaro, poderá fazer, porque não é muito difícil a técnica para substituir essa plataforma de fazer, não é não. Só que teremos que esperar 20 anos. Sabe o que significa? São 20 anos de amputações, cegueiras e 20 anos de sofrimento para a população brasileira. Presidente Lula, ministro Padilha, tomem coragem, assumam as suas responsabilidades, falem para o Brasil que o Brasil merece ser tratado como país de primeira linha. Muito obrigado.